Imaginem, se puderem, o rio Nilo, a força vital do Egito, transformando-se diante dos seus olhos. Um rio que por milênios sustentou civilizações, agora se torna um cenário de horror. Não mais água, mas um rio de sangue, viscoso e vermelho escuro. A transformação é rápida e implacável, deixando todos em estado de choque. Peixes mortos boiam na superfície, suas escamas brilhando sob o sol implacável. A vida aquática, que antes prosperava, agora jaz sem vida, criando um cenário desolador. O cheiro, meus amigos, o cheiro é nauseante, sufocante. Um odor de morte que se espalha pelo ar, tornando impossível ignorar a calamidade. As pessoas se afastam, horrorizadas, enquanto o coração do Egito, o Nilo, sangra diante delas. O pânico se espalha e a incredulidade toma conta de todos. Essa foi a primeira praga, um golpe devastador que desafiou a própria essência da vida no Egito. Um aviso sombrio do que estava por vir, abalando as fundações de uma civilização inteira. Do sangue surge uma nova ameaça, uma praga bíblica de proporções colossais. Rãs, milhares, milhões delas, emergem do rio agora tingido de vermelho. Elas se espalham como uma praga viva, cobrindo a terra, invadindo casas, escalando paredes. Os egípcios, pegos de surpresa, tentam em vão detê-las, mas a cada passo que dão, esmagam dezenas sob seus pés. O coachar ensurdecedor ecoa dia e noite, um testemunho da fúria divina que se abate sobre o Egito. As rãs não poupam nada em seu caminho, invadindo templos sagrados e mercados movimentados. Elas se escondem em cada canto, em cada sombra, tornando impossível a vida cotidiana. As crianças choram, os adultos desesperam, a comida é contaminada, os poços de água são invadidos. A praga parece interminável, um castigo que não conhece limites. O desespero cresce e os sacerdotes clamam por um milagre, uma intervenção divina que possa salvar o povo egípcio dessa calamidade sem precedentes. Se as rãs eram uma praga visível, a próxima praga era insidiosa, invisível a olho nu. Piolhos minúsculos e implacáveis surgem do pó, infligindo coceira e irritação insuportáveis. Eles se alojam nos cabelos, nas roupas, atormentando homens e animais. A coceira é incessante, implacável, levando as pessoas à loucura. A poeira, outrora símbolo de vida, agora carrega uma praga que se alimenta da agonia do povo egípcio. Capítulo 4. Enxame abominável. A quarta praga chega como um zumbido distante, que rapidamente se transforma em um rugido ensurdecedor. Moscas, negras e incansáveis, invadem o Egito, uma nuvem viva que obscurece o sol. Elas se aglomeram em torno de tudo o que é vivo. Um pesadelo zumbindo que se instala sobre o Egito. O cheiro de carniça se mistura ao zumbido incessante, criando uma atmosfera de pestilência e desespero. Capítulo 5. Sentença de morte. A mão de Deus, antes invisível, agora desce sobre o Egito com uma fúria terrível. A quinta praga atinge o coração da sociedade egípcia, dizimando seus rebanhos. Uma doença misteriosa se espalha como um rastilho de pólvora, matando cavalos, bois, ovelhas, camelos. Animais antes saudáveis caem no chão, suas vidas se esvaindo em espasmos de dor. O cheiro de morte permeia o ar, um prenúncio do sofrimento que ainda está por vir. As ruas, antes cheias de vida, agora estão desertas, com o som de lamentos ecoando pelas paredes das casas.
Os egípcios, desesperados, olham para os céus em busca de respostas, mas encontram apenas silêncio. A praga não discrimina, atingindo ricos e pobres, jovens e velhos. A sociedade, outrora próspera, agora se encontra à beira do colapso, com a morte rondando cada esquina. O Egito nunca mais será o mesmo. Capítulo 6. Aflição insuportável. A sexta praga atinge o próprio povo egípcio, infligindo-lhes um sofrimento físico e mental inimaginável. Úlceras dolorosas, erupções inflamadas, cobrem seus corpos, causando dor lancinante a cada movimento. A aflição é implacável, roubando o sono, a paz e a dignidade. Os gritos dos aflitos ecoam pelas ruas, um testemunho cruel da ira divina. O céu se abre em fúria, liberando uma saraivada de pedras de gelo e fogo sobre o Egito. A sétima praga é uma demonstração brutal do poder divino, destruindo tudo em seu caminho. Plantações são obliteradas, casas são reduzidas a escombros, árvores são arrancadas do chão. O som ensurdecedor da saraivada, como o martelo de um deus furioso, ressoa pelos corações aterrorizados dos egípcios. Capítulo 8. Nuvem devoradora. Do céu escurecido pela tempestade de granizo, surge uma nova ameaça, uma praga insaciável que devora tudo em seu caminho. Gafanhotos, em número inimaginável, descem sobre o Egito, um enxame vivo que escurece o sol. Eles consomem tudo o que resta das plantações, deixando para trás um rastro de devastação. A fome, outrora uma ameaça distante, agora espreita a porta de cada lar egípcio. Capítulo 9. Reino das Sombras. A nona praga mergulha o Egito em uma escuridão profunda e implacável. O sol, outrora símbolo da glória do Egito, desaparece atrás de um véu negro como breu. Por 3 dias e 3 noites, o Egito é envolvido por uma escuridão tão densa que é possível senti-la, prová-la. O medo, antigo como o tempo, se instala nos corações dos egípcios, sussurrando-lhes que o fim está próximo. Capítulo 10. Noite do Lamento. Na noite da 10ª praga, um silêncio terrível paira sobre o Egito. É a noite do anjo da morte, uma noite de luto e lamentação. Em cada lar egípcio, desde as humildes casas de camponeses até o opulento palácio do faraó, o primogênito morre. O choro dos enlutados ecoa pelas ruas escuras, um lamento agonizante que finalmente quebra a resistência do faraó. As 10 pragas do Egito não são apenas uma história de destruição, mas de libertação. Elas marcaram o início de uma nova jornada para o povo hebreu, mas também deixaram lições para a posteridade. Afinal, a força de vontade humana, quando se confronta com o divino, encontra seus limites. E você, o que faria se estivesse no lugar do faraó? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre essa história épica.